Hoje estudando o capítulo 3 e vamos, então, hoje encerramos a primeira sessão. Lembrando que a primeira sessão falamos, né, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala sobre as 7 igrejas, ou 7 candeeiros, né? Então, hoje vamos estar, onde falamos sobre o capítulo 2, falamos sobre as 4 primeiras igrejas, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, fazendo um rápido, né, resuminho aqui. Lembrando, então, Éfeso fala sobre aquela igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor, né? O Senhor fala assim, eu tenho contra você uma coisa, você deixou o primeiro amor, né? Até era uma igreja que tinha muitas obras, né? E tinham obras, né? Eram referências de obras. Porém, ele fala, né? Você deixou o seu primeiro amor. Agora, então, volta a fazer, né? As obras que você fazia antes. Tá? Vimos também sobre a igreja de Esmirna. Não tinha do que falar nada, né? Contra, pelo menos. Exatamente, era uma igreja que não tinha, ele considerada, né? Pelo contrário, ele fala, conheço a sua pobreza, né? Mas aquilo que aos olhos do homem, né, é uma pobreza, eu vejo como uma igreja rica. É uma igreja porque eu vejo, né, os seus valores, o seu cuidado, né, a riqueza das suas intenções. A igreja de Pérgamo, né, que ele fala assim, olha, eu tenho contra você, que aí no meio de vocês tem ensinos, né, com a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, né, que era justamente, né, o engano, né, a utilização da astúcia, da perspicácia, às vezes a utilização da própria ensinos, né, bíblicos para enganar e para persuadir o povo, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, irmãos, que um negocinho aqui, estou. Para vocês não serem prejudicados aqui no áudio. E a de Tiatira, né, que o que tinha contra ela é que eles toleravam Jezabel, né? Exatamente, vocês toleram Jezabel, ou seja, havia, né, as prostituições, inclusive religiosas, né, adoração, as muitos deuses, ou as muitas, né, as diversificações do misticismo dentro da própria igreja. De uma forma resumida, é óbvio que nós estamos, né? E hoje vamos então ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia, capítulo 3. Eu convido você a abrir aí a palavra de Deus. Vamos lá então? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, então aqui fazendo uma rápida pontuação, é óbvio que... Essa aqui estava feia, hein? Não tem como a gente se aprofundar, né? O tempo não permite, nós queremos falar das 3 igrejas. Exatamente. Tá, mas sempre lembrando, sim, a palavra é dirigida, né, ao anjo daquela igreja, de Sardes. Tá? Ele fala, né, quem que está falando, né? Então, o remetente aqui, as palavras daquele que tem os 7 Espíritos, a plenitude. Claro que os 7 Espíritos refere-se também, né, aquele que representa o próprio Deus, né, Espírito de sabedoria, enfim, tá? As 7 estrelas, né? Essa carta, então, é dirigido, né, às igrejas. Conheço as suas obras, então, todas as igrejas, vai ver que ele fala isso, eu conheço, ou seja... Fica evidente para nós, né, pastor Alex, que Deus conhece todas as coisas. Ele é o único que pode falar, né? Se ele conhece aquilo que acontece dentro da igreja, quem dirá dentro da sua casa? Né? E principalmente, ele sabe todas as coisas. E principalmente na sua vida, né? Na sua mente. Eu acho que é o único que conhece, né? No meu coração, no seu coração. Exatamente. É o único que pode chegar e apontar assim, ó, o dedinho, né? É ele, né? Então, e olha só o que ele fala, ó, você tem fama de estar vivo. E o que eu diria para você circular na sua Bíblia aí, circula a palavra fama.
Porque é aqui que a gente cai. Cai. É na nossa fama. O diabo, ele justamente, ele utiliza da fama. É conhecido por tal coisa. E a fama, aonde se forma a fama? Pelo reflexo exterior de uma pessoa. Exterior é aquilo que parece. E o exterior não é o reflexo do interior. Não. Né? Então, olha só, o Senhor falou assim para a igreja de Sardes, a tua fama, ou seja, aquilo que o exterior, Que está mostrando. né? Tá? A fama é de estar vivo, mas está morto. Quem que falou que está morto? Aquele que conhece. Então, Deus está dizendo assim, olha, você tem uma fama, quer dizer, uma aparência que não é real. Porque eu que conheço, sei que você está morto. Gente, imagina Jesus falando para a igreja. Nossa. Imagina Jesus falando para mim. Imagina Jesus falando para mim, para você. Falando, olha, você tem fama de ser espiritual. Você tem fama de estar vivo. De ser top. Imagina Jesus falando para mim que sou pastor. Olha que você tem fama de ser internacional, top. Mas você, meu Deus, Outra ele falando derrubar. da igreja, né? Ou da igreja. A igreja tem fama de... Meu Jesus. Mas está morto. Né? E aqui, gente, o que acontece aqui é exatamente isso. Porque assim, essa igreja tinha fama de estar viva. Essa igreja aqui, pastor, é aquela igreja que se fosse numa cidade, se você morasse nessa cidade, você ia querer congregar aqui. Porque ela tinha fama de ser viva. Era aquela igreja que tinha fama assim, tinha fama, melhor louvor, melhor palavra, igreja cheia, top, irmãos. E Deus falou assim, ó, essa fama Vocês é têm fama. fama de estar vivo, mas Vocês estão mortos. morto. Tá? Esteja atenta. Fortaleça o que resta. E que estava para morrer, quer dizer, destinado à morte também. Exatamente. Pois achei suas obras perfeitas aos olhos. Pois não achei. Isso, desculpa. Suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Tá? Lembre-se do que você recebeu e ouviu, quer dizer, não foi por falta de ter recebido, nem por não ter ouvido. Isso, né? Se você obedeça não estiver... e arrependa. Isso. Faz ali a observação. Ele fala que ele pode vir como um ladrão, né? E destruir tudo, né? Ou seja, terminar com tudo. Daí ele fala assim, ó, no entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Essa ideia de contaminação das vestes, pastor, é a contaminação realmente assim da sua vida. É verdade. Porque vestes, ela cobre o corpo, ou seja, a sua vestimenta, o que nos reveste, né? A sua vida espiritual. Então, aí tem algumas pessoas que ainda não contaminaram, tá? Eles andarão comigo e vestidos de branco, porque são dignos. Daí o verso 5, ele fala, o vencedor será igualmente vestido de branco. Igualmente, quer dizer, quem vencer, quer dizer, está acontecendo uma corrida, ainda há possibilidade, né, de ter um vencedor, quer dizer, ele está dizendo assim, ó, vocês podem prosseguir, mesmo no meio disso aqui não tem parem. alguém que não se contamina, né? Exatamente. Tem alguém que não estava... Ele fala, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. E aqui, que ele fala, isso aqui sempre mexe muito comigo, quando Jesus fala, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. É verdade. Se ele está dizendo assim para quem corre, ele fala, jamais apagarei, é porque a impressão que dá é o seguinte, porque se você não correr, eu posso apagar. Né? Então, chama a minha atenção muito isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, o que me chama a atenção, o verso 6... Todas as cartas ele termina assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está ouvindo. Se você for ver hoje, irmãos, o que aconteceu com essa igreja hoje lá? Não existe mais. Significa que a igreja não ouviu o que o Espírito Santo diz às igrejas. Todas essas igrejas, irmãos, tá? Claro, igrejas são pessoas, né, gente? Pessoas ouviram e foram salvas. Mas a igreja local, como igreja local, não existe mais. Então, assim, significa que muitas pessoas, né, não ouvem até hoje a voz do Espírito Santo. Precisamos ouvi-la. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha que legal. Igreja de Filadélfia, né? De Filadélfia, né? Aqui também, conheça as suas obras. Daí ele fala, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tá? Observe que lá, quando ele se apresenta, ele fala assim, eu sou aquele que... o que ele abre, ninguém pode fechar, né? Perdão, desculpa aqui. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, ele se apresentando como aquele que tem a chave. E daí ele fala para a igreja de Filadélfia, olha, e eu conheço as suas obras e coloquei diante de você uma porta. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Coloquei diante de você uma porta aberta. Daí ele fala assim, ó, eu sei que você tem pouca força. Ao contrário da igreja de Sardes, que era uma igreja, né, que fala assim, top, que tinha fama, tá? Talvez fosse, né, a maior igreja, enfim. Tá? Essa aqui era uma igreja pequena. Era uma igreja, tá, com pouca força. Tá? Porém, ele fala assim, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Guardou minha palavra e não negou o meu nome. Se você for estudar o contexto aqui, era uma igreja extremamente perseguida pelos judeus, tá? Que estavam massacrando essa igreja, irmãos. Massacrando. E ele fala assim, ó, é como se Jesus estivesse falando, fique firme. Tá? Eu coloquei uma porta diante de vocês. Vocês têm guardado a minha palavra. Né? O Senhor está, irmãos, dando uma palavra de ânimo para elas aqui. Ó. Sei que você tem pouca força, ó, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tá? Isso está no final do versos 8. Tá? Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, né? Que se dizem judeus. Tá? Que não são. Isso, versos 10. Visto que você guardou a minha palavra, ó, de exortação e perseverança, eu também guardarei vocês na hora da provação que está por vir em todo mundo. Né? Pois eu vou provar toda a terra. Então, olha, eu vou guardar Jesus vocês. Ali, irmãos, vocês foram perseverantes, vocês guardaram, eu vou guardar vocês. Exatamente, dando uma palavra de ânimo, de fé, assim, sabe assim, essa igreja, assim, talvez uma igreja pequena, uma igreja ali, mas olha, ele ali, ó, firme com ela. Ele diz, ó, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Exato. Quer dizer, você já tem uma coroa. Exato. Você já tem, só retenha para que ninguém tome ela. Daí, no verso 2, fala, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu, dali jamais sairá. Né? Então, queridos, que o Senhor faça de você uma coluna. E para eles, o que significava isso? Farei do vencedor uma coluna, né, no santuário do meu Deus. Para nós não faz sentido, para eles fazia muito sentido, porque a igreja de Filadélfia, irmãos, foi muito destruída por ter a região da Filadélfia aqui. Para você ter uma ideia, era uma região que era muito atingida por tremores, né? É uma região de vulcões, então era muito facilmente destruídas. Então quando eu falo assim, farei de você uma coluna, ou seja, assim, a coluna que ela faz, ela sustenta, né, uma você não vai mais ser abalada. Não vai ser abalada. Ele falou assim, porque vocês estão acostumados a serem abalados. Pra você ter uma ideia, alguns comentaristas falam assim que eles já tinham desistido de morar em estruturas sólidas, eles já moravam em barracas, de tanto que eles eram acostumados a cair as casas. Então eles já moravam em barracas. Então aqui está falando, eu vou fazer de vocês colunas que não se abalam mais. Tá? Do meu Deus, santuário do meu Deus. Então para eles faziam muito sentido essas palavras aqui do Senhor. E então, queridos, creiam nisso que o Senhor faz de você que guarda a palavra. Agora observe que a característica deles, olha, vocês são uma igreja que guardam a minha palavra. Tá? Jesus estava exortando eles a permanecerem assim, dando uma palavra de ânimo a eles. Versos 14, então agora a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a carta aqui à igreja de Filadélfia, né? Jesus, então, ele fala assim, conheça as suas obras. Quando ele fala assim, ó, eu sei que você não é frio nem quente. Está dizendo assim, é morno. Você é morno. Ele estava aqui utilizando um contexto lá dessa região, porque a cidade de Laodiceia é ali na Turquia, na Ásia Menor, e haviam cidades vizinhas que eram cidades que tinham termas, sabe, cidades termais? Cidades termais. E existia uma cidade onde tinha águas quentes e uma outra cidade que era conhecida como águas frias. Então, ao lado da cidade de Laodiceia, tinha lá uma água termal quente e uma outra cidade, uma água que era também medicinal, só que água fria. E Laodiceia não tinha nem quente nem fria, ela tinha que canalizar essas águas. E a água que chegava em Laodiceia, né, era morna. Então, quando Jesus usa essa expressão, olha, vocês não têm nem água quente nem fria, e a água morna eu vomito, eles entendiam muito bem essa expressão, tá? Porque eles sabiam que, inclusive, era algo que eles vivenciavam ali na região. Então, observe que para eles fazia um sentido duplo isso. Para nós, a gente tem um sentido nosso aqui, né? Mas para eles fazia um sentido muito mais real. E Jesus falou assim, olha, assim, é porque você é morno, né? Nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso mais de nada. Aqui, queridos, literalmente, Laodiceia era uma cidade de banqueiros, pessoas riquíssimas. A igreja era uma igreja rica, não precisava de nada. Era outra igreja aqui que se você morasse lá, você estaria congregando nela. Era a igreja dos burgueses, era a igreja dos top, melhor som, melhor cadeira, melhor carpê. Queridos, tá? E olha só o que acontecia. Jesus falou assim para eles, assim, ó, vocês, eu estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Por quê? Jesus conhece. Então veja bem, as pessoas não tinham falado assim, não precisamos de nada aqui. Jesus, fica tranquilo. Jesus falou assim, ao contrário, queridos, eu conheço, vocês são pobres, cego e nu. Não, Jesus, o senhor está enganado, né? Nós somos ricos. Não, vocês não conseguem enxergar. Né? Vocês conseguem enxergar o que vocês estão vendo exteriormente, mas interiormente vocês são isso aqui que eu estou dizendo, porque eu conheço vocês, eu que ando no meio das igrejas, eu sei que vocês não são isso que vocês pensam ser. Então olha só, isso aqui é o diagnóstico. Jesus está fazendo um diagnóstico, é uma radiografia, ou uma tomografia, sabe? Alguma fia aí que a gente possa entender. Daí o verso 18, o pastor diz assim, ó, Jesus fala assim, ó, mas eu vou dar um conselho, para vocês. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Tá, então quer dizer que isso aqui significa o que? Fervor. Estava faltando fogo do Espírito Santo. Olha só, amor, eles tinham templo, eles tinham cadeira, eles tinham som, eles tinham dinheiro. Só não tinha o fogo. Igreja próspera, tinha gente. Porque era a igreja que o povo da cidade toda queria estar lá. Era igreja cheia de gente. Irmãos, era igreja grande, tinha pode povo. ter tudo isso, mas não pode faltar o fogo. Não tinha o fogo. E sabe mais o que estava faltando aqui, pastora? Olha o que estava faltando aqui, pastora. Vai estar aqui, ó. Preste muita atenção. O que e quem estava faltando aqui, ó? Compre roupas brancas, santidade. Vista-se para cobrir a vergonha, tá? E nudez. E aqui para eles também, por que isso aqui faz sentido? Porque também era um centro têxtil lá. Então, ó, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Lá também era conhecido como centro oftalmológico. Então fazia sentido a linguagem colírio. Agora, olha só. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Né? Conselho de Jesus. Olha o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Sabe o que mais faltava dentro dessa igreja? Jesus estava na porta batendo. Ele estava do lado de fora, amor. Exatamente. Gente, estava faltando Jesus dentro dessa igreja. Ele estava do lado da porta. Ele estava pro lado da porta e bato. Ele estava pro lado da fora, do lado de fora. Porque esse versículo não está fora do contexto, gente. Ele está aqui. A igreja estava tão rica. Ele não é um versículo isolado do texto, gente. Isso. Você entendeu? A igreja estava tão cheia de si, não faltava nada, que eles não perceberam que faltava Jesus. Faltava Jesus ali dentro. Lá dentro. É o que está acontecendo hoje. Tem muitas igrejas, muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas
entendeu? Que fala, não, minha vida não falta mais nada, tá tudo bem, não preciso mais de nada. Tá tudo pleno. Tá faltando o principal, Jesus. E Jesus fez isso, que estou porta batendo. Irmão, por que você não vai na igreja? Não, minha vida tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tô bem com Jesus. Não, ele tá lá na porta batendo. Tá lá na porta batendo, tentando entrar, gente. Você não ouve ele. Ele bate todo dia na tua porta. Né? Seja através de uma canção. Se alguém ouvir minha voz, tipo... Né? Mole isso aqui? Mole. Meu Deus, quando eu li isso aqui e quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, é Jesus pedindo para entrar naquilo que é dele, irmão. Eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quer dizer, eu vou sentar na mesa com você. É o fim da picada, gente. Repreendo e disciplina aquele que eu amo. Bom, enfim, verso 21, ao vencedor daria o direito de sentar comigo em meu trono, e assim eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, talvez a nossa oração hoje é: Senhor, cura a gente dessa surdez que não ouvimos o que o Espírito diz. Porque a gente precisa ouvir o que o Espírito diz. Não ouve nem a batida na porta e nem a voz dele chamando, né? Chegou o cúmulo de botarem Jesus para fora. E Jesus está batendo, me deixa entrar na minha igreja, por favor. Não, mas nós estamos bem. Estamos aqui, ó, temos dinheiro, temos gente, igreja cheia, né? Estamos felizes, temos roupa bonita, né? Então, em compensação, você veja que a igreja lá de Filadélfia, né? Estava ali, né? Jesus falou assim, ó, põe uma porta aberta diante de vocês, vocês estão aí sofrendinho, coisa e tal, mas fica firme, tá? Queridos, então, o importante é você abrir a porta para Jesus entrar. Que nessa manhã você esteja abrindo a porta para Jesus entrar aí na sua vida, na sua casa. Seja humilde, né? Deixa Jesus entrar, sentar com você e Ele vai estabelecer tudo que precisa na sua vida, seja a área que for. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém?